Bom, pessoal, maravilha. Então, agora, como a gente tinha falado, a gente vai falar sobre retornos. Na verdade, a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. Não vou conseguir terminar tudo hoje, mas vamos lá. Então, a gente vai falar sobre retorno financeiro, retorno percentual, e esse retorno, como a gente vai ver, ele se refere a um período específico, né, um intervalo de tempo. Depois nós vamos falar, tá, e como é que se eu tenho os retornos ao longo do tempo, para intervalos de tempo específicos, como que eu faço para compor esses retornos, tanto os retornos financeiros como os percentuais? Eu sei, imagino que a maioria de vocês já saiba isso. Talvez você não vá saber tudo de tudo, tem um detalhe ou outro, mas eu acredito que a maioria você saiba. Mas se você não souber, não tem problema, porque lembra que a gente está misturando conceitos de finanças com Python. Então, eu espero que alguma coisa, se você já sabe, acabe sendo útil. Se tiver muito fácil, pode ir dormir lá, jantar, e depois você assiste na velocidade dobrada na gravação, tá bom? Mas o que eu vou falar aqui, então? Retorno financeiro e percentual. Vou falar de composição de retornos financeiros e retornos percentuais. Depois a gente vai falar de taxa de retorno. Depois a gente vai falar de taxa de retorno efetiva. E quando eu estiver falando de taxa de retorno, eu tenho algumas maneiras de capitalizar essa taxa: linear, a discreta, né, composição discreta, juros sobre juros de maneira discreta ou juros sobre juros de maneira contínua, e a gente vai falar de log e retorno, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso. O que eu vou fazer aqui, ó? Tem um monte de pacotes que eu estou carregando, mas são basicamente os pacotes de sempre, tá? Estou carregando o Pandas, que a gente sempre carrega, estou carregando esse Panda, né? Depois a gente vai colocar lá para o Eduardo vai mandar para vocês o notebook, mas de qualquer forma, aliás, falando nisso, Lucas, Edu, eu sei que vocês tentaram deixar os notebooks todos no mesmo lugar lá na plataforma. Como é que ficou isso? Eu ainda não coloquei, não, Eli, vou colocar. Daquele jeito Tá que a gente tinha bom. combinado, né? Então, pessoal, só para vocês saberem, a gente está mandando os notebooks no grupo lá, mas é ruim isso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar na plataforma, então vai ter um lugar lá que a gente vai colocar, que a gente vai ainda ver direitinho se você pode baixar tudo de uma vez. A gente quer evitar de deixar cada arquivo em cada aula, porque depois você quer tudo no mesmo lugar, você tem que ficar pegando. Então, a gente está pensando direitinho como que a gente vai colocar lá na plataforma, mas a ideia é que você possa baixar tudo, ou se que for em cada aula e tiver lá, você vai baixar também, tá? A gente está arrumando, mas por enquanto a gente manda no grupo aí para vocês. Então, voltando. Então, esse Pandas Data Reader, nem vou usar aqui, mas você lembra, agora você já sabe, é uma dessas plataformas que baixa dados. O iFinance é a outra que eu estou usando. Aí, esse pacote aqui, o DateTime, e o DateTime a gente às vezes usa algumas funções específicas dele, vale a pena importar direto. O NumPy, e aqui tem coisas de gráfico, tá? Como você sabe, vamos ter uma aula de gráfico depois, mas a gente já está fazendo várias coisas aqui. Então, tem o Matplotlib, o Seaborn é um gráfico, é um pacote de gráfico bom para gráficos estatísticos, fazer histograma, enfim, né? Isso aqui é só perfumaria, né? Qual que é o estilo e tal, o tamanho. E depois estou importando o Plotly, que eu acho que eu nem estou usando aqui, tá? Mas isso depois, se você for acompanhar o notebook, não acho que é aqui que você tem que se preocupar, não. Vai no conceito. Então, esse notebook vai ter algumas coisas de conceito, como eu falei, e algumas coisas de Python, né? Vou tentar misturar tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é de retorno financeiro e retorno percentual. Então, o que é retorno financeiro? Primeira coisa, o retorno ele está implícito que tem um intervalo de tempo, de uma data T1 até uma data T2. Então, o que é o retorno financeiro, por exemplo, de um ativo
ou o retorno financeiro de uma carteira, né, de um portfólio. De um instrumento financeiro qualquer ou de uma carteira, enfim. O que é o retorno financeiro? Você vai pegar quanto o cara vale na data T1, quanto ele vale na data T2 e vai pegar a variação desse preço ou do valor da tua carteira entre esses dois instantes. Variação o quê? Em termos financeiros. Então, o negócio valia 100 na data T1, vale 105 na data T2, o retorno financeiro nada mais é do que 105 menos 100, R$5. Pronto, então a unidade do retorno financeiro é grana. O que é o retorno percentual? É a mesma coisa, só que agora você vai expressar o ganho que você tem, a variação, o ganho, o prejuízo, né, a variação que você teve em relação ao valor do início do período. Então, o que é o retorno percentual durante o intervalo de tempo? É o quanto ele variou, que é o retorno financeiro, dividido pelo preço inicial. Que é a variação percentual. Vou colocar a fórmula aqui. Essa anotação, pessoal, deixa eu falar, é chata. Tem um monte de índices, um monte de coisa. Vou até tentar aumentar minha tela aqui. A notação é chata. Por que precisa de notação? Se você já fez algum trabalho de finanças e escreveu alguma coisa, ou fez algum relatório, você vai perceber que uma das coisas mais importantes é você comunicar com clareza aquilo que está falando, comunicar para quem está te lendo, tá? Então, quando a gente está orientando dissertações e trabalhos de conclusão de curso, enfim, tese, doutorado, cara, uma das coisas que a gente pega muito no pé quando a pessoa está criando um modelo é falar o seguinte, tá, esse monte de letra que você está falando representa o que exatamente? Então, às vezes, a anotação ela fica carregada, mas pode acreditar em mim, eu estou fazendo isso há um tempo já. Então, você ter uma anotação clara, embora enche o saco, mas ela ajuda muito na leitura, tá bom? Então, eu vou tentar não ficar carregando excessivamente na anotação, mas um pouco não tem como escapar. Então, vamos lá. Quando você lê P parênteses T ou P índice T, é o preço do ativo no instante T, tá? Quando eu falar P de T mais delta T, é a mesma coisa, o preço do ativo, da carteira no próximo instante. Então, o que é o retorno financeiro? Ó, o ideal seria escrever o retorno financeiro, como eu vou ter uma data T1 e uma data T2, o ideal era escrever o delta P, só que o delta P é o P de T2 menos o P de T1. Então, como que seria para indicar o certo? Seria delta P de T1, T2. Como eu estou falando do instante T para o instante T mais delta T, eu só pulei um delta T, né, um intervalo, dá para simplificar. Então, a minha anotação não é obrigatório a fazer assim, tá? Mas a minha anotação, não é obrigatório fazer assim, mas a minha anotação eu estou usando. Quando eu der só um pulo de um delta T, eu não vou ficar escrevendo delta P de T1 até T2, eu só vou colocar o primeiro instante. Então, por isso que eu escrevi delta P de T. Então, o que é o delta P de T na minha anotação aqui? Vai ser o P no próximo instante, pulando só um delta T, menos o P atual, que é isso aqui. E o que é o retorno percentual? É o retorno financeiro dividido pelo preço no início. Tá vendo? Aqui eu estou falando de novo, o R, né, a taxa, aliás, o retorno percentual. Não é taxa ainda, é retorno. Ai, Mayali, taxa de retorno e retorno são diferentes? São totalmente diferentes. E eu sei que você sabe fazer a conta, mas às vezes talvez você não tenha se dado conta do detalhe. Então, aqui você vai aprender. Então, retorno percentual é delta P sobre P. Então, eu estou chamando o retorno em que intervalo? É do T1 até o T2. Então, eu deveria escrever R de T1, T2. Só como o meu T1 é T e o meu T2 é T mais delta T, eu vou me dar ao luxo aqui de abusar da anotação e vou escrever só R de T. Depois, daqui a pouquinho, quando você vai ver que a gente vai falar do intervalo maior, e por que é importante o intervalo maior? Porque às vezes você quer olhar o que aconteceu com a tua grana, com o teu dinheiro, na tua estratégia ao longo de vários períodos. Então, você tem que colocar lá, data T1 até T2. Mas quando for só um período, um pulo ali, você coloca só o tempo inicial.
Então, é ΔP sobre P, que todo mundo aí já sabe, ΔP sobre P, você dividiu, transformar o ΔP em P2 menos P1 sobre P1 aqui, aí vai ficar P2 sobre P1, né? O P depois sobre P antes menos 1. Então, isso é retorno financeiro e retorno percentual. Então, olha só, eu vou fazer umas coisinhas aqui que você já sabe fazer tudo isso. A gente só está usando coisas que a gente já viu nas aulas anteriores com o Eduardo. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Vou criar minha data inicial. Então, estou chutando aqui, 1 de maio de 2018. Vou pegar minha data final, que eu quero hoje. Vou pegar o ticker symbol. Por exemplo, quero olhar o preço só da Amazon. Vou começar aqui olhando o preço só da Amazon. Daqui a pouco eu vou te mostrar os outros, mas vamos começar só olhando para um cara, tá? Você já sabe, tem vários comentários aqui, mas você já sabe de tudo isso. Eu vou fazer, quando você não fala nada, ou quando você coloca intervalo igual a um dia, é um dia. O default é um dia. Mas você já sabe, a gente já viu isso com o Eduardo, que a gente pode colocar de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Eu deixei aqui, é só se colocar no intervalo aqui, tá? A gente vai olhar de dia a dia. Então, beleza. Então, como que eu vou fazer? Você já sabe, YF é o iFinance, que é o pacote que eu estou chamando, e aí eu ponho lá, ponto, né? Então, quando você quer chamar teu pacote lá, NP, a gente não faz isso, np.array, pd.dataframe, então você está chamando uma função daquele pacote lá. É isso que significa quando aqui tem o nome do pacote. E eu estou chamando qual função? Download, vou downloadar, né? Vou baixar o ticker, a Amazon, start date 1 de maio de 2018, end date é hoje, dia a dia. Então, quando eu fizer isso, eu vou jogar tudo num data frame. O que eu tenho nesse data frame, Mayali? Então, eu vou rodar aqui para você ver. Ó. Quando você rodar isso, você já sabe, certo? Vou colocar aqui para você acompanhar passo a passo. Quando você rodar, ele vai vir com esse data frame. Open, high, low, close, o adjusted close e o volume. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um lock, porque eu quero só o adjusted close. E eu não quero que o adjusted close fique com esse nome adjusted close. Eu quero que ele fique com um nome. Então, se eu vier aqui, ó, e dar esse cara, como você já sabe, eu sei que você já sabe tudo isso. Ó, quando eu fizer isso, ele vai ficar com esse nome horroroso aqui, adjusted close. Eu não quero, porque daí no meu gráfico que eu vou plotar aqui, vai ficar aparecendo o adjusted close. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rename e vou colocar o P de T para usar o mesmo nome que é o que eu estou explicando para você de retorno. Então, ó, e lembra que eu já expliquei para você, ó, vem aqui, escolhe aqui Markdown, então eu vou escrever um texto, né? Tá escrito um texto. Só que se eu quiser um texto em LaTeX, você faz o cifrão e coloca P subscript Tzinho. Ó como vai ficar bonitinho. É assim que está aparecendo esse texto todo bonito. Ó, dá uma olhada. Ó. Tá vendo como é horroroso? É horroroso, mas fica lindo, certo? Toda vez que você escreve nessa... Depois você acostuma, mas ainda assim, né? Por exemplo, fórmulas mais complicadas é muito chato de... Eu não sou o cara do mundo que tem mais prática em escrever em LaTeX, tá bom? O Afonso, que não está aqui, mas está acompanhando a gente no curso, o Afonso já escreveu a tese inteira dele, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, ele dominava o LaTeX, então, de repente, para ele bate o olho aqui, mas eu confesso que, embora eu tenha escrito até bastante coisa em LaTeX, mas, quando eu olho essas coisas aqui, é uma fórmula grande, eu acho horrível, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Mas não vamos negar que fica bonito, como eu falei. E lembrando que se alguém tiver interessado nessa coisa, só avisar que a gente faz uma aula aí para explicar rapidinho, uma aula, 1 hora, enfim, para explicar como que usa o LaTeX, tá? Então, eu estou usando esse P-T, é só para você lembrar que, né, a notação que a gente usa no LaTeX, que é o P underscript ali, o T, tá? Então, o que eu vou fazer? Voltando aqui, eu vou só filtrar e vou mudar o nome. Vou dar um rename, columns,
e colocar esse cara aqui. Ah, Marley, não precisava colocar axis igual a 1? Não, o default, né? Eu vou dar um Shift Tab aqui, nem sei se ele vai funcionar. Não vai. Mas se você olhar o que tem dentro do rename aqui, você vai ver que, ou acho que não, estou falando merda aqui, porque acho que quando eu coloco rename columns igual a isso, ele já sabe que é rename columns. Acho que nem precisa dar. Lucas, me ajuda aí, confere só se teria que falar axis ou não, mas acho que não. Estou dando rename. Por conta do columns não precisa. Tá. Então, beleza. Bom, então eu vou só jogar isso num data frame. Isso aqui é só curiosidade, tá? Estou plotando o preço da nossa amiga Amazon, né? E aí você vê que recentemente teve um belo estrago aí. Mas para que isso? Eu joguei num data frame 01, porque é nesse data frame que eu vou fazer contas para a gente calcular retorno, tá bom? Eu vou fazer várias coisas aqui. Você vai falar, porra, mas ele tá de sacanagem. Não é mais só ir lá e colocar um PCT change e pronto? Sim, seria só isso. Só que como a gente está ainda manipulando, lembra? A gente estudou os data frames, depois a gente começou a baixar dados, e agora que, teoricamente, você tem que pensar, tá, eu já sei criar um data frame com os dados lá que eu preciso, e agora eu vou começar a fazer conta naquela coisa. Então, eu vou te explicar aqui o jeito mais fácil, mas eu queria explicar também, por exemplo, esse PCT change, alguém fez essa função, e eu quero só para praticar aqui com você, mostrar como que você faria se você tivesse que usar essa função, é isso que eu vou fazer, tá? Mas antes de eu fazer a conta, eu tenho que ter o meu data frame. Então, a primeira coisa, eu baixei os preços, e aí no data frame 01, eu já separei só o preço da Amazon. Então, ó, se eu vier aqui, ó, e plotar e printar para o seu data frame 01, ele tem data e os valores do preço da Amazon desde 2018 até hoje aqui, que é 9/5, tá bom? Então, é isso. Agora, só de curiosidade, é total curiosidade mesmo, tá? Ó, aqui eu peguei um vetor, né, de uma lista, lembra? Eu falei que vetor e lista é a mesma coisa. Então, vetor de tickers, Facebook, é o FANG, né? Facebook, Amazon, a Apple, a Microsoft, a Netflix e o Google. Em geral, você vai ver por aí FANG só com M ou com N, mas eu fiz os dois. FANG, assim, né? Tem a Netflix e a Microsoft. Tá, é só de curiosidade mesmo. Aí dá uma olhada. Se eu pegar isso, baixar e pegar o Adjusted Close, vou fazer para você, tá? Vou pegar o Adjusted Close. Se eu fizer isso, olha o que tem até aqui, ó, na hora que eu baixei. Então, eu vou pegar só DF, como você já viu. Ó, se eu pegar só DF, ele tem esse data frame aqui. O Adjusted Close com todo mundo embaixo, Close com todo mundo embaixo. E eu só estou interessado no Adjusted Close. Então, o que eu fiz aqui? Mandei um lock, lembra da história da cebola. Quando eu tenho um data frame multinível, se eu der um lock ou um iLock, ele vai filtrando por fora, vai arrancando a casca da cebola. Então, aqui, a hora que eu der um Adjusted Close, ó, dá uma olhada. Vou pegar só esse cara aqui. O que ele vai fazer? Ó, fica olhando. Pumba, ele filtrou desse jeito, tá? Então, ele vai dar um Adjusted Close ali. E aí, depois eu quero que rename. Eu não quero mais que fique o Adjusted Close. Mesma coisa, tá? Isso é só, estou te mostrando. Só que se eu plotar isso aqui, ó que saco que é. Fica cada um, né? O preço da Amazon é 1.000 e pouco e o preço da Netflix ou o azulzinho claro lá, que é o da Apple, é diferente, né? Então, você não consegue ver direito as coisas, né? Se você olhar aqui, ó, dá para ver bem. O da Apple é 40, o da Amazon é 1.000, do Facebook é 170, o da Netflix é 300. Então, fica essa zona aqui. O que eu fiz aqui, ó? É só de curiosidade isso aqui, porque o assunto é para a gente calcular retorno, mas dá uma olhada. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa que é muito comum quando você vai colocar vários caras, que é normalizar, ou seja, dividir todo mundo pelo primeiro cara, como se todo mundo estivesse partindo de 1.
Então, olha o que eu fiz. Eu continuei dando o DF, lock, não sei o quê, ó, esse cara aqui. Só que eu dividi pelo mesmo cara. Só que lembra, quando você fatiar isso aqui, ele vai pegar lá o adjacent close. Aí depois eu vou pegar o primeiro cara, né? O cara da linha 0, o primeiro preço. Vou pegar esse cara. Então, estou mandando pegar o data frame inteiro e dividir todo mundo pela primeira linha. Então, o Pandas é esperto, ele vai pegar esse coluna e dividir pela primeira linha dela, essa outra coluna pela primeira linha dela, e a hora que eu fizer isso, olha que bonitinho que fica. Você pode comparar todo mundo começando de 1, como se fosse uma cota de um fundo, e aí fica fácil de você comparar, tá bom? E óbvio que quando você fizer isso, só avisando, né? Se você quiser trabalhar algum dia com data frame para calcular retorno de um monte de nego ao mesmo tempo, se você quiser calcular o retorno financeiro, tá, a hora que você dividir pelo primeiro cara, você estragou tudo, né? Você transformou um cara que era 1.000, outro cara que era 500, outro cara que era 100, todo mundo vale 1. Então, o retorno financeiro não vai dar para tratar todo mundo desse jeito, dividindo o cara. Mas, se eu tiver só interessado no retorno percentual, tanto faz você começar de 1 e falar que foi para 1,2, ou tanto faz você começar de 100 e falou que foi para 120, né? Se você dividir todo mundo, normalizar pelo primeiro cara, o percentual vai dar na mesma, tá bom? Então, mas aqui só fiz de curiosidade para a gente ver, aí todo mundo deve estar acompanhando, só curiosidade mesmo, né? Netflix caiu bizarro porque teve problema lá com a base de assinantes, enfim, mas o resto realmente está caindo aí. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar um cara só. Então, vou voltar aqui no nosso amigo e quero fazer a conta só com a Amazon. Então, presta atenção no seguinte. Onde que eu vou chegar? Eu quero que você entenda o passo a passo aqui, e você só vai ter que fazer isso uma vez na sua vida, depois, pelo menos para calcular o retorno, né? Você só vai ter que fazer uma vez na sua vida, mas muitas vezes que você está manipulando data frames, é bom você saber essas coisas que eu estou mostrando aqui, tá? Vou te dar um exemplo. Como vocês sabem, a gente está montando um sistema para trading, né? Para você calcular lá, montar uma estratégia de trading que todo mundo aqui, com o que a gente aprendeu, já saberia fazer. Então, imagina que você montou a tua carteira e aí você foi acumulando lá, dia a dia, quanto dinheiro você ganhou. E depois você quer, mas eu quero saber quanto eu ganhei na última semana, no último mês, eu quero ver percentual, e às vezes eu quero ver em dinheiro. Por quê? Né? Imagina aqui uma posição de trading, às vezes você pode entrar com mais lotes, menos lotes, então às vezes não é tão interessante olhar o percentual, porque o dinheiro que está, ou às vezes tá certo? Mas porque às vezes o dinheiro que está colocando nem é dinheiro que está colocando, né? Por exemplo, no caso de uma ação, você está pondo dinheiro. Mas e se isso aqui fosse uma posição de dólar, de Bitcoin, do Ibovespa, que você está operando num índice, né? Quando eu estou falando dólar, estou falando futuro de dólar, né? Então, você nem está pondo o dinheiro. Então, aquele ganho percentual deveria calcular em cima da chamada de margem. Então, puta, é um negócio chato, tá? Então, às vezes, vale a pena você olhar o retorno financeiro e comparar ele ao longo de vários intervalos e tudo mais. Então, por isso que eu recomendo que você saiba minimamente essas coisas que eu vou explicar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? É mais um exercício, nesse caso, para eu chegar no retorno, mas eu queria passar o passo a passo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a série de preços e aí eu vou calcular o retorno financeiro. O que é o retorno financeiro? Eu quero fazer, para cada linha, eu quero fazer esse menos esse. E aqui já tem uma encheção de saco, que às vezes você está criando esse data frame e você fala, Mayali, eu quero escrever o retorno financeiro que eu tive do primeiro dia para o segundo dia, eu quero colocar o retorno financeiro aqui. Então, tipo, o 12 que eu perdi, eu gostaria de escrever na primeira linha. Ou tem gente que gosta de escrever aqui, depende. Então, é bom você ter o controle dessas coisas. O que eu fiz aqui?
eu coloquei na linha 2, né? Então, eu fiz aqui, vai, linha 0, linha 1. Então, o que eu estou colocando na linha 1 é o retorno financeiro da linha 0 para a linha 1. Isso foi o que eu fiz aqui, tá? Então, nessa coluna eu calculei o DP, né, o delta P de um instante para outro instante. E depois, o que é fazer o retorno percentual? É simplesmente pegar esse cara e dividir por esse. Percebeu a questão? Se eu tivesse esse cara calculado aqui, eu tinha que dividir esse cara por esse. Só como eu coloquei o retorno financeiro no instante posterior, lá, né, do 0 para o 1, eu estou colocando o retorno financeiro do 0 para o 1 na linha 1, não adianta mandar dividir essa coluna por essa, vai dar errado. Eu tenho que dividir por essa shiftada de 1. Isso que eu estou explicando aqui é toda hora que você estiver mexendo num data frame vai aparecer. Você tem que jogar uma linha para cima, uma linha para baixo. Então, é por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui. Então, é aqui que eu vou chegar. E o que tem nesse hatch 02? Tá vendo que está igualzinho? É porque tem uma fórmula que o Python o Pandas já faz para você. Tá, mas eu quero te mostrar passo a passo. Então, vamos lá. Olha só, olha só. O que eu vou fazer? Vou comentar tudo aqui, ó. Então, vamos começar do básico. O que eu tenho? Eu fui lá e só tinha o primeiro cara. Tá vendo que o meu data frame original, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, pessoal, tô fazendo isso só relembrando, porque você lembra que a gente aprendeu lá a manipular data frame, depois a gente ficou esse pé no saco, um monte de aula baixando o dado, mas nós mesmo meter a mão na massa no data frame, a gente ainda não fez. A gente não vai ficar fazendo isso o curso inteiro. Eu estou fazendo isso na primeira aula, na próxima, vou fazer mais um pouco, mas, cara, depois a gente não vai ficar perdendo nosso tempo com isso, mas eu gostaria que você fosse acompanhando aqui no começo. Então, meu data frame 01, né, na hora que eu rodei ele aqui, ó, rodei, ele só tem o preço, tá pobrezinho, só tem isso aqui. O que eu vou fazer agora? Lembra, no meu data frame 01, por acaso tem uma coluna que chama DP tracinho T, olha lá. Não, não tem. Então, quando você fizer assim, eu estou falando agora para ele, se tivesse uma coluna dessa, você joga em cima, se não tiver, você cria, beleza? Então, ele não tem, vai criar uma coluna com esse nome. Ai, Mayali, posso usar, por exemplo, um ponto lock e colocar todas as linhas e criar essa coluna? Posso fazer isso? Pode, ó. Se você fizer, vai dar certo do mesmo jeito, tá vendo aqui? Só que é meio, não é desnecessário, né? Então, você já entendeu, você já sabe que aí quando você não quer estar preocupado com slice nas linhas, né? Quando você quer falar de todas as linhas, você pode fazer simplesmente desse jeito aqui que eu fiz, tá? Então, eu vou rodar de novo aqui, ó. Data frame 01, beleza, olha, tá limpinho, só tem o preço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na coluna que eu quero criar a coluna com esse nome. Eu vou jogar quem? A coluna P de T. Então, o que o Python está fazendo? Ele vai pegar essa coluna e aí eu estou aplicando... Isso aqui é um objeto. E aí eu vou aplicar um método, que é uma função. De quem? Então, lembra? Eu pego o objeto e dou um ponto e aplico uma função. Qual é essa função? Cuidado, essa função tem no NumPy, ela é parecida, agora já não me lembro de cabeça se não foi idêntica, mas elas funcionam um pouquinho diferente. Então, eu estou falando agora do Pandas. Como que eu sei que a função se tem o mesmo nome, Mayali? Como que eu sei que essa daqui é do Pandas? Ué, se eu estou pegando um objeto do Pandas, que é uma coluna lá do data frame, e estou mandando um ponto, alguma coisa, então é óbvio que isso aqui é um método, é uma função do Pandas, é isso. E aí, o que essa função faz? Quando eu dou esse diff, ele faz 1 menos o anterior. Só que ele não precisa fazer 1 menos o anterior, ele pode fazer 1 menos 5 caras para trás, ou ele pode fazer um cara menos um cara da frente. Então, eu vou tentar que você faça uma imagem, que é o seguinte, ó. Fixa esse cara, imagina ele do lado, você escorregando ele para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara
e escorregar ele para baixo, um cara, é como se eu fizesse, então, pareando, né? Se eu escorregar esse cara, um cara para baixo, é como se eu estivesse aqui do lado olhando o 1 e eu joguei o 0,9 para o lado dele. E daí ele vai fazer a diferença, então, desse com o cara que está com o anterior, né? Então, ele vai fazer, no caso, se eu colocar esse cara aqui, se eu colocar, depende, tá? Então, se eu colo... isso aqui você pode controlar. Se eu colocar periods igual a 1, ele vai fazer esse cara menos o anterior. Então, é como se ele pegasse, mantém esse cara e pega esse cara do lado e escorrega ele um para baixo. Então, ele vai fazer esse menos o anterior. Mas eu posso escorregar para baixo ou para cima quantos eu quiser. Se você quiser escorregar para cima, né? Ou seja, fazer o cara menos... Então, no caso aqui, eu quero 0,9 menos 1, então eu teria que escorregar o cara para baixo, né? Não sei se está enxergando aí a minha analogia. Você vai pegar essa coluna, copia ela do lado e rola ela um para baixo. Então, se eu fizer isso, é o diff periods igual a 1. Eu vou fazer o cara menos o anterior. Só que eu podia fazer menos 2 vezes, então, rolar 2 para baixo, 2 para cima, escolhe como quiser. O padrão, se você não falar nada, não fala nada. O Pandas entende que é para botar um cara para trás. Então, ó, o que ele vai fazer? Ó? Quando eu rodar, ele vai pegar o 1, o 0,99 e como eu coloquei 1, ele vai fazer, ele vai rodar o 1 para cá e vai fazer o 0,99 menos o 1 do lado, que é isso que você está vendo aqui, entendeu? Ele faz 1 menos para trás. Tanto faz do jeito que você enxerga isso, cada um gosta de um jeito, mas o fato é, talvez o mais simples é o cara menos 1 anterior. Se eu colocasse diff, só voltando aqui, ó, se eu colocasse diff igual a 2, olha que óbvio que vai acontecer. Por que ele dá none aqui? Porque ele está fazendo esse cara menos 2 para trás. Não tem, então ele vai dar none. Esse primeiro cara, ele vai fazer 2 para trás. Também não tem, vai dar none. E esse cara aqui, ele tem. E aí ele vai fazer a conta. Então ele vai pegar o 0,99 menos esse 1 aqui e vai colocar aqui, que é a mesma coisa que você imaginar que eu peguei essa coluna e rolei ela 2 para baixo, tá entendendo? Na hora que você rola ela, pô, mas antes do 1, o que tinha? Nada, então por isso que fica um none. Aí na hora que você fizer o 0,99 menos o 1, que foi rolado aqui, vai dar certo, mas na hora que você fizer esse cara menos um none, vai dar none, tudo bem? Tá entendendo aí? E se eu quisesse fazer assim, Mali, ó, põe menos 1, só vou fazer aqui, ó, vai dar o contrário, ó, fica olhando, 007951, vou tirar o menos, ó, 007951 menos, né, entendeu? Então, aí ele rolou, aí nesse caso é como se ele tivesse enrolado o cara para o outro lado, então, em vez de ele fazer esse menos a coluna rolada para baixo, ele vai fazer o contrário. Esse cara, ele vai agora fazer, na verdade, o 1 menos o 0,99, tá bom? Então, ele está rolando de outro jeito. Em geral, nós vamos estar interessados em colocar 1 mesmo, né? Deixar 1 aqui, porque é um dia, tá? Então, eu fui lá, fiz isso, ele calculou aqui, tá bom? E jogou desse jeito, né? Ele vai calcular esse cara, vai aplicar um diff, e aí ele vai... Onde que ele põe? Porque você podia falar, mas ele aplicou o diff igual a 1, que é o 0,99 menos 1, tudo bem, deu esse 0,07. Mas por que ele coloca aqui e não aqui? Cara, ele coloca porque ele coloca. Você que tem que saber como que ele faz essa conta, tá? Dependendo da função, é diferente onde ela vai colocar as coisas ali. Então, você já sabe, quando você mandar um diff, ele vai fazer desse jeito. Ele vai fazer 1 menos o anterior e vai colocar na coluna do primeiro aqui, desse cara aqui, tá bom? Na linha do primeiro aqui, beleza. Então, isso eu criei essa coluna. Quem é essa coluna? É o retorno financeiro, beleza? O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui. Vou rodar esse cara. Calma aí. Vou rodar esse cara. O que eu fiz aqui? DF Shift menos 1. Era só para mostrar para você esse coisa de mais 1, menos 1. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou querer o retorno percentual.
Então, ó, volta lá que eu... Tá vendo aqui, ó? Esse -1, eu joguei ele para trás aqui, tá bom? Então, eu não quero fazer isso. Então, espera. Volta lá e roda tudo de novo. Então, vou rodar o preço. Peguei o data frame limpinho. Então, o que eu vou fazer? Vou só calcular o diff. Pronto. E agora eu vou pegar esse cara, essa coluna, e vou dividir pela coluna do lado. Eu vou pegar esse cara porque eu quero o retorno. Só que para calcular o retorno percentual, não é para dividir por esse cara. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que shiftar esse cara aqui, certo? Então, eu tenho que mandar esse cara aqui, ó, na verdade, um para trás. Eu quero dividir esse cara pelo 1 aqui. Então, vamos lá. O que que eu tenho que fazer? Na verdade, eu tenho que fazer isso sim, ó. Ó, fiz isso. Calma. Fiz isso. Então, o que que é? Calma aí, que estou confuso aqui. Volta. Pronto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente joguei o cara para trás, porque agora eu vou dividir por esse cara aqui, ó. Então, eu vou dividir esse cara por esse, tá nessa coluna, ó. Shiftei o cara para trás e agora eu vou pegar essa coluna que já está postada do jeito que eu gostaria e vou dividir por essa coluna. Então, quando você faz isso, o Pandas divide element-wise, 1 por 1. E onde que eu vou jogar isso? Na coluna hatch. Então, bota lá. Vou criar uma nova coluna. Pronto. Criei uma nova coluna, tá bom? Então, ele foi lá e criou a nova coluna. Esse cara dividido pelo outro cara. Pronto. E aí, depois, eu vou usar a função pct-change, que ela faz para mim sozinho, tá? Então, é óbvio que quando você for calcular retorno, você não é louco, você não vai ficar fazendo isso toda hora. Mas, várias vezes, a gente vai ver depois, a gente vai precisar do diff e do shift. E o diff, então, o que é chato no diff e no shift? Eles são meio confusos no seguinte sentido. O diff positivo, você está fazendo o cara menos o anterior. Então, ele olha para trás no negócio. E quando você dá um shift, quando você quer andar para trás, aí é negativo, entendeu? É meio trocado o negócio. Então, quando você der um shift 1, você vai sempre pegar a coluna e jogar ela 1 para frente. Se você quer dar um shift para trás, é negativo. Só que o diff é o contrário. Se você der um diff positivo, ele vai pegar o cara menos o anterior, para trás, tá bom? Eu mesmo sempre me confundo com isso, por isso que eu coloquei todos os comentários aqui, ó. Positivo é para trás no tempo, negativo, né? Negativo é para frente, e esse aqui é o contrário, negativo é para trás e positivo é para frente, tá bom? Então, o fato é, aí eu construí o data frame que tem o retorno, então você pode comparar, aliás, aqui está tudo errado, né? Você tem que comparar esse cara aqui, tem merda aqui, vamos ver o que eu estou fazendo de errado, peraí, volta lá, que era para bater e não bateu, então eu fiz alguma caca aí, vamos ver o que eu fiz. Então, esse cara aqui acho que não era para eu rodar, deixa eu ver. Isso. Então, o que eu fiz aqui? Vai, de novo. Peguei o cara, fiz um menos o outro, tá? Esse cara aqui. E aí eu peguei nessa linha, não, eu só estava mostrando para shiftar, mas na minha conta não era para eu fazer, era só para mostrar. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei esse cara, o DP, e dividi pelo P, shiftado um para, né? Quando eu mando para frente, então eu rolei esse amigo aqui para baixo. Então, eu quero dividir o 0,7 por 1, o 0,15 por 0,9, eu quero dividir esse cara por esse, e joguei na coluna de hatches aqui, hatches, df01 hatches. E depois eu fiz, simplesmente, que é o que a gente vai usar toda hora, o pct-change. De novo, se eu não falar nada aqui, um período básico é 1 mesmo, mas eu posso fazer 2, 3, N períodos, quanto eu quiser para trás, e aí o Pandas coloca desse jeito, ele coloca na próxima linha. Se você comparar, ó,
007951, você vai ver que é todo mundo igual, tá bom? Então, aprenda Shift e Diff, duas coisas muito importantes. Esse negócio aqui, não vou também perder muito tempo aqui, porque a gente viu no evento, mas a gente também viu, vai ver na hora de fazer gráfico, então eu não estou preocupado em ficar te explicando os detalhes do gráfico, mas esse gráfico é muito bom. Se você olha a sua carteira, acompanha as coisas, então esse gráfico te ajuda bastante. O que que tem aqui? Ele tem o preço da tua carteira ou do teu instrumento, que ele está em qual eixo? Está nesse eixo aqui, ó, tá? Eu não vou ficar aqui gastando nosso tempo olhando o detalhe do gráficos. Depois o Lucas vai explicar numa outra aula, mas já que está feito. Então, tem o preço. Do outro lado, eu tenho os retornos. Então, cada bolinha é um retorno. Eu pintei as verdes, que são os retornos positivos, e as vermelhas, o retorno negativo, para você olhar. E a gente fez um histograma, né? Como que é esse histograma aqui? Todo mundo sabe, é como se eu pegasse todas essas bolinhas, empilhasse as bolinhas aqui e empilhasse as bolinhas aqui e ficasse contando. Então, tá vendo aqui, ó, tem um pobre coitado aqui que mal apareceu na escala, tem um outro cara aqui em cima que mal apareceu na escala, aí tem alguns caras aqui que estão aqui e um monte de caras aqui no meio, então você bate o olho e você vê o histograma. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Vamos lá, só rapidamente. É um subplot. Então, quantos gráficos eu vou querer plotar? 2. Só que eu quero que esse amigo ocupe 3 espaços. E eu quero que esse amigo ocupe um espaço dos 4, tá bom? Então, eu mando lá um subplt, que é do Matplotlib lá. Então, eu coloco subplot. Então, eu quero que tenha uma linha, 4 colunas. E eu quero que o primeiro gráfico ocupe 3 posições. Dá 1, 2 e 3. Então, por isso que eu escrevi esse negócio aqui, tá? Então, isso é só o subplot. O que que eu estou mandando? Ué, eu não tenho o meu data frame agora, que eu peguei esse cara e eu só fiquei fazendo coisas aqui que tem coisa repetida. O que que eu quero pegar aqui, ó? Eu quero pegar o preço e vou mandar, que é o azul, tá certo? Preço da Amazon, e vou mandar dar então, eu dei um lock para filtrar o preço e vou mandar dar um plot nesse negócio. Isso aqui é só perfumaria, mas é que é uma perfumaria para ficar bonito. Então, eu quero que a cor aqui fique dark blue. Então, eu escrevo aqui, dark blue. LW é a line width, que é a largura, a grossura da linha. E fig size para fazer isso aqui. Você já deve imaginar que dá um trampo, né? Você descobrir as cores e não sei o quê para ficar bonito, né? Você fica fazendo vários testes até que é assim, tá? Então, essa linha é só mandando plotar. Miley, por que que você jogou dentro de um AX01? Porque agora, quando eu criar um objeto que tem essa coisa toda, que está o plot, eu posso pegar esse AX01 e mexer no label. Então, um objeto gráfico desse tipo, ele tem 1 milhão de atributos. O eixo, X, Y, o tamanho da letra, a legenda, tem 1 bilhão de coisas. Se você, toda vez que você quiser só plotar, você vai lá e escreve só essa parte aqui, ponto final. Se você quiser plotar e mexer nas coisas, você dá um nome para essa coisa, então eu chamei de AX01, podia chamar de qualquer coisa, tá? E aí, o que eu vou escrever aqui embaixo? Eu vou dar um set label, preço. Set qual label? Set Y label, é assim que faz. E aí ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai plotar para mim preço aqui do lado, beleza? Então, isso é essa primeira parte. Isso aqui, Mayali, isso aqui é porcaria, é só para ele colocar a legenda num lugar e não ficar em cima do gráfico e atrás. É porcaria, mas ok, tá? Mas não é o foco aqui. Beleza. Aí, o que eu fiz? Agora, eu quero os retornos, lembra o meu data frame? Tinha retorno. Eu quero plotar meu retorno. Como você já viu, tanto faz eu ter calculado na marra um preço menos o outro, escorregar o negócio aqui, dividir, né? 0,99 menos 1 dividido por 1 e colocar aqui, ou
tanto faz eu ter metido lá um PCT change que vai dar na mesma. Então, eu vou filtrar aqui o hatch, tá bom? Eu chamei de hatch, tanto faz, eu chamei de hatch o que eu calculei na marra. Então, o que eu vou fazer no AX2, que é o novo eixo, eu vou colocar um lock e vou colocar o nosso amigo hatch. Quero filtrar o hatch. O que eu vou fazer? Só que agora eu quero que ele vá para um eixo secundário. Qual que eu tenho que fazer aqui? É só escrever secondary y igual a true. Só isso. Blue. Por que é esse blue que você está vendo? Esse blue que você está vendo é essa linha azul. Ó. Deixa eu mostrar um negócio para você. Ó. Vamos fazer passo a passo aqui. Não tão passo a passo, mas ó. Tá vendo? Fica assim, ó, fica essa coisa meio horrorosa. Né? Isso aqui é a linha ligando os retornos. Só que ninguém consegue entender nada dessa coisa. Aí, o que eu fiz? Tá, eu quero pegar só os retornos positivos e eu quero colocar uma bolinha neles. O que eu vou fazer? Ó, presta atenção que eu vou te mostrar. Isso eu estou te mostrando como que eu fiz o negócio. Ó, eu vim aqui e fiz assim, ó, NP ponto máximo, por quê? Porque essa aqui é uma função do nosso amigo NumPy, ponto máximo, e eu estou jogando o data frame lá, aquela coluna com os retornos. Então, eu quero o máximo entre aquele cara e 0. Então, o que essa parte vai fazer? É uma função do NumPy, que vai agir em cima desse amigo aqui, que na hora que eu der esse lock aqui, você já está sabendo que isso aqui vai ser uma série. Só que o NumPy entende que você não quer olhar o índice, que você quer olhar o valor. E a hora que você meter um ponto máximo aqui, ele vai fazer o máximo entre isso e 0. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Tá vendo? Tá ruim o negócio. Mas agora eu vou melhorar um pouco. Pronto. Quando eu rodei, olha o que aconteceu. Puta merda. Ele fez o cara positivo, beleza. Só que agora ele colocou 0. E ficou esse 0 atrapalhando o meu gráfico. Se fosse no Excel, nessa hora você já estava a ponto de dar um tiro na sua cabeça. Porque aí você fala, caramba, como que eu faço para sumir com essa coisa? No Python, é muito fácil. Ó, é só você vir aqui e dar um replace, como a gente já viu antes, 0. Eu quero colocar o num, o NP, né? O NumPy tem um elementinho lá dele que é o not a number. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu estou plotando um gráfico no Python e tem um not a number, sabe o que o Python faz? O Excel, às vezes, dá pau, aí fica umas linhas horrorosas lá. Você já fez, você sabe o que eu estou falando. O Python, ele simplesmente ignora, não vai plotar nada. Então, o que eu quero? Eu não quero que ele plote o 0, porque o 0 não existe, é o máximo entre... Toda hora que está 0 é porque o retorno foi negativo. Então, o que eu vou fazer? Só vou dar um replace 0 por none. Olha o que ele vai fazer. Olha que belezura. Pronto, ele ignorou o outro cara. Rapidinho te explicando aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? O style, eu coloquei um pontinho, por isso que eu quero um pontinho. O color é o green. Se eu colocar marker size 5, vai ficar uma bolinha que é legal, fica bonito o tamanho. Eu fiz vários testes e chegou no 5. E o mark every one, por exemplo, se você colocasse mark every 10, você não quer isso. Olha, ele só vai marcar alguns. Às vezes você quer, às vezes você não quer. Aqui, no caso, eu queria que ele marcasse todas as bolinhas. Então, mark every one. O que você precisa entender? Mayali, como que você sabia isso aqui? Cara, eu não sabia, eu gastei horas fazendo isso. Só essa linha, puta, como que eu descubro que muda a cor? Como que eu descubro que o estilo é pontinho? Como que eu descubro que vai em secundário? Como que descobre que é mark every não sei o quê? Como que eu mexo o marker? Cara, você tem que ir fazendo. Agora, você está fazendo o curso por isso, agora você já fez. Então, toda vez que você quiser fazer um gráfico parecido com esse, você vem aqui e dá copy e paste. Aqui embaixo é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que eu fiz o mesmo truque colocando red e eu coloquei replace 0, só que eu não peguei um NP máximo, eu peguei um NP mínimo. E aí eu vou plotar o cara, olha que maravilhoso que fica. Fica assim.
Aí depois você já sabe, quando você for olhar risco, então imagina que isso aqui fosse tua carteira e você quer olhar todo dia o retorno que você tem e você quer plotar, né? Óbvio que esse cara aqui ele tem uma média e tem um desvio. Então, se você plotar pegar um rolling, lembra? A gente já viu isso, eu não vou fazer aqui, tá? Mas se você colocasse aqui um NP, aliás, vim aqui depois do cara que você quiser, né? Então, você pega o teu retornos. Então, eu peguei os meus retornos, por exemplo, pega os retornos positivos e negativos, todos. E aí você dá um ponto rolling e escolhe o tamanho da window que você quer. O que ele faz? Ele pega uma janela rolante, né? Uma janela móvel para trás. E daí é só você dar um ponto STDEV lá da vida, que ele vai calcular a média, o desvio padrão, ele vai calcular o que você quiser para aquela janela rolling. A gente vai fazer isso depois, tá? Não é agora, mas só lembrando, porque eu sei que tem gente que usa isso, pode querer usar. Então, aí você pode criar uma envoltória aqui com o teu desvio, e aí se você trabalha na área de risco, por exemplo, você pode calcular, multiplicar por um fator aquele desvio padrão. A gente vai ver isso na aula de estatística, calma. Mas você pode multiplicar por um fator e falar, eu tenho meu risco com 95% de confiança, com 90% de confiança, e vai vendo se o negócio está funcionando. Aproveitando, tudo spoiler, mas já aproveitando. Quando você olha os retornos, né, eu vou falar dessas coisas lá na aula de estatística, mas para quem já sabe, tem que falar agora. Quando você olha o teu retorno, você está vendo que os teus retornos, eles são um processo estocástico. O que é isso? A cada instante de tempo, Deus mandou para você uma variável aleatória lá, que é o retorno. Mayali, eu não sei o que é processo estocástico, não sei o que é variável aleatória. Calma, a gente vai ver tudo com calma depois, mas para quem já sabe, eu já vou mostrando, né? Então, quando você olha o teu retorno, que é uma variável aleatória, percebe que isso aqui não é um processo estacionário, ou seja, ao longo do tempo, é claro que quando eu olhar o que está acontecendo nessa região, e quando eu olhar o que está acontecendo nessa região, ou nessa que está mais agitado, é como se eu tivesse distribuições diferentes que Deus está usando para gerar esses retornos aí. Então, isso aqui são os chamados clusters de volatilidade, né? Que quando você olha e vê que a variabilidade da coisa está mudando significativamente de padrão de comportamento, você tem os chamados volatility clusters, que a gente vai estudar isso lá depois na hora que for medir o risco, tá? Mas o fato é, aqui eu já calculei os meus retornos, e esses são os meus retornos diários. Aí você fala, tá bom, Mayali, eu não quero retorno diário, eu quero retorno de alguns dias. Por quê? Porque às vezes, cara, você não está muito interessado em ficar olhando, né? A gente que trabalha no mercado financeiro e se você é gestor de fundo, hoje em dia esse problema está um pouco menos pior do que já foi, mas continua ruim, né? O cliente quer ver o negócio todo dia. Cara, mas todo dia não dá para ficar vendo todo dia. Às vezes eu tenho que mostrar para ele de 15 em 15 dias, ou de uma em uma semana. Então, o que você quer fazer aqui? Você quer acumular seus retornos. Então, lembra aquele diff que eu falei? Ou quando você calcular o seu PCT change, você não vai querer calcular de 1 com igual a 1 a tua janela. Você vai querer acumular o negócio. De novo, Mayali, eu posso simplesmente vir aqui e colocar periods igual a 5. Vou fazer para você ver, tá? Quando você colocar periods igual a 5, caramba, 5, tá, então eu vou colocar aqui, ponto head 20, só para você ver, tá bom? Então quando você colocar periods igual a 5, por que que ele deu tudo none? O primeiro ele já dava none, porque você já sabe, ele está fazendo o 1 menos o 0, menos o nada, não tem nada, então ele vai dar 1 menos nada aqui, vai dar nada e vai dar errado. Mas depois ele sai funcionando. Só que quando eu estiver fazendo esse cara, o que está acontecendo? Ele está fazendo esse menos, presta atenção, 1 para trás, 2 para trás, 3 para trás, 4 para trás, 5 para trás. Esse foi o primeiro que deu certo. Então, o PCT Change, periods igual a 5, ele já faz para você, todo bonito,
esse retorno que eu gostaria dos últimos 5 dias, dos últimos 10 dias. Beleza, você tem que saber fazer isso. Porém, você também tem que saber acumular essas coisas na mão. Acredite em mim, vai ser útil em várias vezes você saber fazer essa coisa sozinho. Hoje mesmo estava dando aula lá na GV e falei para os alunos, amigo, você acha que você sabe mexer no Python? Primeira coisa que você não sabe mexer no Python, amanhã você já começa a aprender, hoje. Mas, quando você aprende a mexer no Python, não fica achando que aplicar fórmula é mexer no Python. Você tem que saber o que está fazendo, fazer os programas. Então, acredite em mim, só usar as formulinhas não vai resolver o que você quer, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O meu objetivo é compor retornos financeiros. Só que para eu compor retornos financeiros, eu preciso de um cara que, quando você aprendeu juros, você aprendeu e talvez alguém tenha te feito o seguinte favor. Cara, trabalhar com juros a única coisa que eu preciso saber é transformar tudo num fator, que é o chamado fator de capitalização. O que é esse fator de capitalização? Nada mais é do que eu pegar o preço na data futura dividido pelo preço na data inicial. Então, você tem 2 datas, você pega o preço na data 2 dividido pelo preço na data 1, e esse é o fator, que é o cara mais importante que existe, porque ele te diz cada R$1 que você aplicou, quanto que ele virou. Todo o resto, taxa de retorno, se é linear, composto, contínuo, tudo decorre do tal do fator. Então, você tem que saber mesmo, que é fundamental, é saber esse fator, que 1 virou quanto. Então, isso aqui está escrito aqui, ó. O meu preço no final é o meu preço no início, que multiplica o fator que vai da data inicial à data final. Você já entendeu a minha anotação aqui, né? O F, que vai do T1 até o T2, quando você multiplica o P de T1, ele vai dar o P de T2. Por quê? Porque cada R$1 na data T1, na data T2 virou F. Se eu tenho P reais, é só multiplicar. Então, esse conceito, eu sei que aqui todo mundo sabe, mas é fundamental. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero compor retornos. O que é compor retornos? Pegar o retorno que eu tenho numa unidade de tempo, por exemplo, no meu caso era dia a dia, ou podia ser hora a hora, minuto a minuto, sei lá o quê, dependendo do que você está olhando, e eu quero acumular essa coisa. Então, ó, eu vou fazer uma anotaçãozinha chatinha aqui, tá? Mas é fácil. Ó, isso aqui eu estou calculando do instante T até o próximo, T mais delta T. Agora, imagina você dando pulos de delta T em delta T. Então, ó, o primeiro é T, o segundo é T mais delta T. Aí, o próximo intervalo, ele começou onde terminou esse e vai para T mais 2 delta T. E depois ele começa em T mais 2 delta T e vai para T mais 3 delta T, 4, 5, até do N menos 1 até o N, tá bom? Então, é do T para 1 delta T, depois para 2 delta T, 3, 4, 5, é assim que faz, né, a notação. Então, ó, eu vou ter os meus diversos retornos. Então, o que é o retorno do T para o próximo? É a variação do preço aqui dividido pelo preço, que é delta P sobre P. Quem que é o meu retorno no segundo intervalo? É o P2, né, o próximo preço lá, o preço no instante 2, delta T menos esse cara, dividido por esse. Ó, vou voltar no data frame, tá bom? Vou voltar. O que eu estou falando aqui, ó? É esse retorno que você está vendo aqui, ó. Eu peguei esse cara menos o anterior, dividi pelo anterior, coloquei o retorno aqui. Aí, quem que é o próximo retorno? É esse cara menos o anterior dividido pelo anterior. Botei aqui. Então, todo mundo, cada Zezinho que você está vendo aqui, ele é o preço menos o preço anterior dividido pelo preço anterior. É isso que significa cada retorno. Cadê? Cada retorno que eu estou colocando aqui. E pronto, todo mundo sabe isso. Qual que é a pergunta que eu também sei que todo mundo sabe? Tá, mas como que, dados esses retornos, como que eu calculo o retorno do T até um T que pulou N delta T's? 4, 5, quantos você quiser. E como que eu
Qual o retorno que eu quero calcular? O retorno financeiro e o retorno percentual. Eu sei que você não é criança, você já sabe, mas tem que lembrar que algum dia alguém vai assistir esse curso e pode ser criança e não saber, então eu tenho que falar tudo aqui. Então, como que eu componho grana, retorno financeiro? Esse é fácil, é só somar tudo. Então, presta atenção. O meu retorno, olha a anotação aqui, ó, não fica voando. A minha variação do preço, lembra? O primeiro é a data T1 e o outro é a data T2. Quem que é a data T2? É a data inicial, estou querendo pular N delta T's. Antes era só 1 que eu estava pulando, agora eu vou querer pular N. Então, quem que vai ser essa coisa? É o preço lá na frente, N delta T's lá para frente, tá vendo? T mais N delta T's, menos o preço hoje. Então, o meu ganho financeiro é o quanto a ação vale lá no futuro, quanto minha carteira vale lá no futuro, menos o quanto ela vale hoje. E isso aqui nada mais é do que somar quanto dinheiro eu ganhei ao longo do tempo. Ó, todo mundo sabe isso, presta atenção. Você começar em 100 e terminar em 120, só que no primeiro dia você ganhou 2, depois no outro dia você perdeu 3, depois você ganhou 5, depois não sei o quê. Se você somar o ganho em dinheiro, vai estar tudo bem, vai dar certo, porque né, você só simplesmente está acumulando na tua conta bancária. Então, você pode fazer uma somatória dos retornos financeiros. Mayali, e os retornos percentuais? Cara, eu sei, não fica com ódio de mim. Se você já sabe, eu sei que isso aqui é muito básico, mas tem gente que não sabe. Então, ó, aguenta aí. Então, lembra, eu vou ter o retorno cada dia, no primeiro, o retorno percentual agora, não financeiro. Ter o retorno no primeiro dia, no segundo dia. Posso somar? Então, vamos pegar um exemplo. Eu fui lá no primeiro dia, perdi R$50, então o meu preço que era 100 virou 50, e depois eu ganhei 25. Então, agora eu terminei com 75. Então, presta atenção no que eu estou falando. É o óbvio, todo mundo já sabe. Ó, quanto dinheiro eu perdi ou ganhei? Eu perdi 50 e depois, no outro intervalo, eu ganhei 25. Então, se eu somar o meu retorno financeiro, vai dar 70, vai dar menos 50, mais 25, vai dar menos 25. Então, esse é o meu retorno financeiro. Claro, né? Eu saí do preço de 100, bota o teu retorno lá, ficou com 75, perdeu 25. Agora, eu saí do 100. Quando eu perdi 50, eu perdi 50%. Então, eu fui parar em 50. Quando eu ganhei 25, quanto que vai ser o retorno percentual no outro intervalo? Eu vou ganhar 25, só que agora a minha base é 50. Então, eu vou ganhar 50%. Todo mundo sabe que não adianta somar 50% negativo com 50% positivo e falar que teu retorno é zero. Não é zero. Teu retorno, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a grana, o retorno percentual, o retorno financeiro, então é menos 50 mais 25, e dividir por 100, que vai dar menos 25. Ou pega o último preço, menos o anterior, dividir pelo anterior, como quiser. Mas então, a pergunta é, como que eu vou compor os retornos? Não pode simplesmente somar os retornos. Então, isso aqui é só a formalização da matemática. Não, todo mundo sabe isso. Ai, Mayali, se eu estiver trabalhando com log retorno, aí pode somar. Sim, mas eu já falei sobre log retorno? Não. E o log retorno tem várias vantagens, inclusive essa, que a gente vai poder somar o log retorno. Só que sabe onde está o log retorno? Lá na parte de baixo, lá embaixo vai falar de log, quando eu chegar aqui embaixo, ó, nós vamos falar de log em algum lugar, se acredita em mim, tá? Log retorno. Então, log retorno, ó, spoiler, o log retorno, porque quando você já sabe, está aprendendo pela segunda vez, é legal que você pode ficar comparando. Então, quem não sabe, sofre um pouco, mas enfim. Para quem já sabe, ó, o log, quando eu estiver trabalhando com log retorno, eu vou poder somar os log retornos. Então, corresponde sim à soma. Só que eu ainda não expliquei o que é log retorno, então, por enquanto, você fica calmo aí. E aguenta mais 2 minutos só para eu terminar isso aqui. Então, eu já sei que retorno
o retorno percentual financeiro eu posso somar, o percentual não. Eu só fiz uma demonstração aqui, que eu sei que, primeiro, é um saco, e segundo, todo mundo já sabe. Qual que é o resultado final? Não vou ficar te explicando o detalhe da demonstração. Se você quiser, depois eu faço para você, mas eu sei que todo mundo já sabe. Como que eu faço para acumular o retorno, então, se eu tiver o retorno percentual? É essa fórmula que você tem que usar. Mas eu não gostaria que você decorasse fórmula, eu queria que você entendesse. Então, isso aqui eu estou fazendo um produto de 1 mais o retorno. Então, pensa, 1 mais o retorno é o fator, né? 1 mais um retorninho é o fator, lembra? É o 1 quanto que 1 vai virar. Tanto é que quando eu falo fator, ó, volta no amigo fator. O retorno não é o delta P sobre P, que é o P final sobre P inicial menos 1. Então, quando eu somo 1, fica só P final sobre P inicial. Então, esse amiguinho que tem aqui, ó, no produtório, estou fazendo um produto, de 1 mais o retorno. O que é essa droga que está aqui, esse monte de coisa chata? É a formalização do quê? Do retorno a cada instante. Retorno no instante 1, 2, 3, 4, é cada um que está na linha do teu data frame. O que essa coisa está mandando você fazer? Ela está mandando você pegar cada linha, somar o 1, multiplicar todo mundo acumulando, faz o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes o quarto, e depois, se encontrar toda essa multiplicação, você subtrai 1 para encontrar o retorno daquela composição que você quer. Por que você está fazendo isso? Você está pegando 1, quando você multiplica pelo primeiro fator, você está encontrando que teu 1 virou 1.1. Aí você multiplica pelo outro fator, virou 1.2. Multiplica de novo, vai. Quando você chegar multiplicar todo mundo, você vai ter o fator lá no final. Então, você sabe que 1 virou 1,7. Aí, o que você faz? Você subtrai 1, porque agora você tem só quanto que ganhou. É o 0,7, que é esse cara aqui, é o retorno percentual. Por que é percentual no meu caso? Porque eu já comecei de 1, né? Então, 0,7 vai ser os 70%, tá bom? Então, rapidinho. O que eu vou fazer só para você entender na próxima aula? Então, a gente vai começar aqui na próxima aula. Eu não estou querendo te torturar, eu podia ir lá e mandar um PCT change no negócio, mas eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a próxima aula. Eu vou pegar o P, daí o que eu vou fazer? Então, eu quero aqui, por exemplo, uma janela de 5 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o P dia a dia, aí eu vou calcular o delta P dia a dia, que quem é retorno financeiro, um menos o outro. Como que eu vou fazer isso? Vou mandar um diff aqui, a gente vai fazer a próxima aula, só estou adiantando aqui. E depois eu vou calcular o retorno percentual, que é igualzinho a gente já fez, pegar essa droga e dividir por esse cara aqui, que eu vou poder ou calcular na mão ou fazer o PCT change. Isso aqui a gente já tinha feito. Só que agora eu vou querer calcular o retorno. Maeli, por que você fez de 4 jeitos, cara? Sério? Maluco? Não. Quais são os 4 jeitos que eu fiz? O primeiro jeito, eu vou pegar os ganhos em grana e vou acumular todo o ganho em dinheiro. Então, como eu quero dos últimos 5 dias, percebe que esse cara aqui, ele vai usar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, o que eu vou fazer? Quem é esse cara? Um jeito, eu vou acumular todos os ganhos financeiros, isso eu posso fazer, só somar todo mundo aqui, e depois eu vou dividir pelo primeiro cara. Essa é a primeira coisa que eu posso fazer. Então, rapidinho, se eu olhar aqui, tá vendo? Tem um rolling e um sum. Ah, que legal! Então, se eu acumular na janela e depois mandar dividir pelo primeiro, usando o tal do shift lá, vai dar certo. Qual que é o segundo jeito? Cara, só pega esse preço e divide pelo preço. E faz menos 1. Também vai dar certo. É o outro jeito. Qual que é o outro jeito? Cara, eu pego todos os retornos, somo 1 neles, acumulo todo mundo e depois subtraio 1. Cadê isso aqui? Tá aqui, ó. Vou mostrar rapidinho. Cadê essa droga? Somo 1,
Onde está esse cara? Calma. A partir da linha 31, né? 31. Esse aqui é que tem um lugar que eu tive que somar um no cara lá. Enfim, a gente vai ver a aula que vem. Mas o que eu fiz? Eu somei um no retorno. Por que que eu somei um? No retorno percentual. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, eu peguei o retorno, somei um em todo mundo, e aí eu acumulo. Como que eu acumulo? Tem que multiplicar cada um da janela. Como que vai fazer? Rolling. E aí depois você multiplica todo mundo, e aí você vai no final e subtrai um. Tá vendo aqui, ó? Subtrai um. E qual que é o outro jeito mais ridículo e fácil? Vai lá e usa o PCT Change, que deve ter algum lugar aqui que eu usei, PCT Change, e coloca com o delta igual a janela. Então, na próxima aula, a gente vai rever isso aqui como fez. Mas para que eu preciso fazer isso? Cara, já falei, porque depois você vai ficar usando 1 milhão de vezes e a gente vai continuar, tá bom? Bom, pessoal, então hoje é isso, né? Finalmente acabamos o outro negócio, começamos o retorno. Lembrando que tem aula de exercício lá, não sei se foi todo mundo que assistiu, e a gente volta a se falar na próxima aula. Eu vou acabar retornos e vamos começar a falar de teoria de probabilidade, estatística. Então, sugiro, se você já sabe tudo, ver depois. Se você quer aprender algumas novidades, não perca a próxima aula, beleza? Se alguém tiver dúvida de algum outro assunto, outra coisa de outra aula, pode ficar aí. A gente vai ser o último a sair, senão a gente se vê segunda-feira que vem. Valeu, pessoal. Então, Lucas.